Saudações sistêmicas, caminhante. Como você está? Tudo bem? Espero que sim. Chegamos à nossa quarta aula do curso Jornada para o Sucesso. Olha que bacana, estamos evoluindo, estamos avançando. Na aula passada falamos sobre má consciência, falamos sobre preconceitos, falamos de passagens bíblicas, né, de interpretações de como Jesus era visto e como Jesus era abundante. O que mais? Falamos sobre basicamente isso, né? Preconceitos. Né? O capítulo anterior, aliás, na verdade não é o capítulo anterior, ainda vou continuar nesse capítulo, fala basicamente nisso, nas imagens que nós temos, né, sobre riqueza, sobre pobreza, enfim, foi bem bacana. Hoje vamos continuar o mesmo capítulo, como eu acabei de dizer, preconceitos da consciência. Hoje vamos falar de culpa e inocência e vamos falar de expiação dentro desse capítulo. Lembrando, antes da gente adentrar no tópico da aula de hoje, aqueles pedidos básicos. Por favor, deixe o seu like. O seu like ajuda a que essa mensagem, essa boa nova, seja espalhada para cada vez mais pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conhecimento, para que elas possam sair, né, da infância sistêmica e ir para uma infância, para ir para uma idade adulta, sistemicamente falando, né? Para que elas deixem de ser criancinhas pedintes e carentes e sejam adultos autossuficientes do lado de dentro, né? Também compartilhe, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, que na medida do possível eu vou respondendo, inclusive dentro das próximas aulas. Se tudo der certo, eu quero fazer uma aula só para tirar dúvidas de vocês, tá? Mas enfim, são projetos futuros. Lembrando que em breve lançaremos um curso chamado Escola de Postura Sistêmica para a Vida. Um curso bem completo, um curso bem demoradinho. Demoradinho assim, ele não vai ser um cursinho de uma semana, nem de um mês, é uma coisa mais longa, mais estruturada, enfim, vai ser uma coisa muito bacana para você que quer ter novas posturas na vida e que quer aprender a fazer isso de uma maneira gradual, sem pressa, porque autoconhecimento, mudança interior, transformação interior não acontece do dia para a noite, né? Isso é um processo lento, gradual, é um processo que requer muita paciência, humildade, perseverança, fé e tantas outras coisas. É isso. Hoje o recadinho é bem breve, né? Não vou demorar muito, não vou me alongar muito, não. Vamos logo entrar no nosso tópico de hoje, nossa aula de hoje, porque a gente tem muita coisa para falar e para estudar, principalmente, né? Para falar. Culpa e inocência, né? É o que o Bert traz no próximo subtópico, subtema desse capítulo. E ele começa falando, veja aí em tela, os preconceitos mais importantes da consciência são a culpa e a inocência, e o que está relacionado diretamente a elas. Por exemplo, expiação e justiça. Esses preconceitos têm efeitos profundos, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso êxito ou fracasso na profissão e na empresa. Olha que ele começa jogando fogo, né? Tacando, jogando fogo e acendendo fósforo, né? Ele falando o quanto que elas estão relacionadas, quanto que isso não influencia, né? Quanto tem efeitos profundos na nossa vida, tanto nos relacionamentos mais pessoais, como no casamento, relacionamento amoroso, quanto na própria profissão e no próprio trabalho. Ele continua: o que eu digo aqui sobre culpa e inocência, e sobre justiça e expiação, poderá ser compreendido e seguido por aqueles que puderam se libertar do poder da consciência e que puderam experimentar em si mesmos, o que significa ser acolhido por um movimento espiritual que transcende a diferenciação entre o bom e o mal e o que conduz
tudo a existência com o mesmo amor, mantendo-o nela, né? Então, o que que ele quer dizer aqui, né? Na verdade, ele está continuando aquela percepção, aquele pensamento, né, dele, que a gente viu na nossa última aula, de que, na verdade, tudo isso é um grande, essas culpas que a gente carrega, né? Aliás, esses preconceitos e os efeitos disso são em decorrência da gente ainda estar, de nós ainda estarmos, né, nós seres humanos, fora de um movimento maior do amor, né? Fora ainda de um movimento de não ou, porque a separatividade, ela é ou, não é isso? Ou dia ou noite, ou claro ou escuro, ou bom ou mal, ou homem ou mulher, e por aí vai. E a gente tem que, o nosso trabalho como seres humanos espirituais, aliás, como seres espirituais humanos que ainda somos, que estamos, é transcender o ou e ir para o i, né? É, então a gente tem que transcender isso, a gente tem que fazer esse movimento, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor. Só que esse é um trabalho demorado, né? Que talvez exija da gente várias passagens ainda aqui neste planetinha. Para quem acredita nisso, para quem não acredita, tá tudo bem. Mas várias passagens, né? Várias vezes aqui neste planetinha para a gente aprender a fazer isso. Aí ele continua: posso compreender que aquele que percebe dentro de si objeções ao que eu digo como, mas o que acontece com aqueles que, fecha aspas, contudo ele pode comprovar dentro de si até que ponto se sente melhor do que outros e até que pontos rejeita em seu íntimo. Então sentirá de imediato que se movimenta sob o poder da consciência. Não tem jeito. Toda vez que a gente se acha melhor do que os outros, que a gente se acha mais capaz, mais inteligente, mais experiente, mais do que os outros, melhor do que os outros, a gente está preso à consciência, essa consciência individual que julga, que é cheia de preconceito e etc., como a gente viu na aula anterior. E é essa consciência justamente que é a grande causadora dos nossos infortúnios, né? Por conta dessa consciência ainda imatura, como ele mesmo citou da criança, né? Ele mencionou a criança em determinado ponto ontem, é que nos faz tomar decisões e caminhos pela vida que nos separam, que nos deixam separados uns dos outros, ao invés de nos aproximarmos. Então, o nosso trabalho é transcender essa consciência de ou para e novamente. Aí ele continua, né? Vamos ver aqui em tela. Eu o convido a perceber em seu corpo. Olha um exercíciozinho aí do Bert, outro. Né? Na primeira aula, acho que foi a primeira aula, ele fez um exercício, né? Ou foi na segunda, não estou lembrando agora de cabeça. Acho que foi a segunda. Eu o convido a perceber em seu corpo o que acontece no seu coração. Uou! Quando se agarra a essa diferenciação e o que muda quando se deixa levar por um movimento do espírito dedicado a tudo tal como é, também a você, e o que muda em seu corpo e seu entorno quando segue esse movimento. Então ele faz um convite a nós, né, para que a gente perceba como é que é sair de olhar para a diferença do outro e olhar para tudo de um movimento mais amplo, né? Sem diferenciação entre eu e o outro. Você deixa por um certo tempo essas diferenciações em suspenso, nem a favor nem contra, neutro. Você também pode perceber o que muda na sua profissão ou na sua empresa e na sua força interior. Cara, esse exercício é muito poderoso, mas vamos combinar, né? Sendo gente como a gente é, isso é muito difícil fazer, né? É muito difícil a gente não entrar nas diferenças, ainda mais no mundo onde hoje as diferenças são tão
evidentes, né? São tão evidenciadas e até exaltadas. E não tem nada contra. Eu acho até que tem que ter realmente os diferentes, tem que ter o seu lugar. Todos temos que ter o nosso lugar. Mas muitas vezes essas diferenciações, elas são meio que impostas a nós, né? E aí é que entra o perigo, na minha visão, ao meu ver, porque quando a diferenciação, o diferente, ele é imposto, é uma imposição, ele não é um movimento do coração, da alma, ele é um movimento daqui. Então, para que a gente possa chegar, penso eu, tá? Filosofando aqui, divagando aqui com vocês, penso eu que para a gente chegar nesse movimento de abraçar tudo, né? Como ele fala, o movimento do espírito, dedicado a tudo tal como é, eu acho que a gente precisa primeiro aprender a aceitar o diferente aqui dentro. Não adianta querer impor aqui. Quer dizer, pode até ser o primeiro passo, mas dependendo de como essa diferenciação é empurrada, é forçada, é induzida, isso pode fazer um efeito oposto, como a gente vê muitas vezes. Então a gente tem que exercitar primeiro isso aqui, né? Quando a gente conseguir fazer isso aqui, eu acho que a gente vai dar uma virada de chave a nível mundial, a nível de humanidade, melhor falando, não mundial, a nível de humanidade. Quem sabe a gente está perto disso, né? Com a expansão da consciência sistêmica cada vez maior, pelo menos aqui no Brasil, as constelações, né? O trabalho do Bert é cada vez mais visto, mais reconhecido. Claro que tem uma galera que bate de frente, que tem uma galera que acha que Bert era isso, era aquilo outro, acusa ele de coisas que ele não era. Mas, enfim, faz parte, né? Toda mudança de consciência, toda expansão de consciência, né? O próprio Jesus, não vamos muito longe, e vamos muito longe ao mesmo tempo, né? 2000 anos, mais 2000 anos atrás. O próprio Jesus, quando ele trouxe a mensagem dele, era uma mensagem o quê? Um tanto quanto radical, né? Os fariseus naquela época achavam ele um louco, um revolucionário, achavam que ele veio para trazer caos, destruição e tudo aquilo que a gente sabe que não era. Então a mensagem de Jesus foi muito combatida, porém, a gente depois de algum tempo, né? Isso não é recente, mas depois de muitos anos é que foi se entender o que Jesus queria dizer com os tantos ensinamentos que ele trouxe. Então, não querendo comparar Bert com Jesus, porque não dá para comparar, Jesus é incomparável, graças a Deus, e que permaneça assim, mas Bert, dentro do escopo dele, dentro da bolinha dele, dentro do que ele trouxe, ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Essa coisa de honrar pai e mãe, de tomar pai e mãe, honrar não, tomar pai e mãe, isso causa ainda muita estranheza, só fazendo parênteses, tá, gente? Não tendo diretamente a ver com o que eu estou lendo aqui, né? Estudando aqui com vocês. Mas esse tomar pai e mãe, isso ainda é visto com muita ressalva, com muita dificuldade, porque as pessoas, principalmente, não conseguem entender que esse tomar não é o tomar externo, não é o papai e a mamãe do lado de fora, depressivos, é, doentes, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que existe, né? Eu até comentei isso na primeira aula, eu lembro bem, mas é um tomar interno, né? Tudo aqui dentro, é um movimento todo interno. Então, tudo isso que ele está falando, esse próprio exercício aqui é um movimento interno. Então, tudo isso para dizer que acredito que o Bert fez um grande serviço, fez um grande serviço à humanidade, e é tão grande que isso continua se expandindo, né? E eu espero que continue se expandindo ainda mais, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Bom, não sei nem porque que eu falei tudo isso, mas enfim, vamos lá, né? Vamos voltar aqui para o texto, para o livro, melhor falando. Veja aí em tela. Portanto, voltando à consciência e sua diferenciação entre o bom e o mal. O bom só existe se existir também o mal. Olha que coisa louca. O bom só existe se existir também o mal. Deixa eu parar para pensar nisso. O bom se alimenta do mal, também necessita disso, para que possa se diferenciar e se sentir superior a ele. Nesse sentido, nesse sentido específico, o bom é a raiz do mal.
Ó que viagem doida essa aí do Bert que ele trouxe aqui pra gente, mas é uma grande verdade, né? O mal só existe, aliás, o bom só existe se o mal existir. Se não existir o mal, o bom não existe. E o bom se alimenta justamente desse mal para que ele possa se sentir o quê? Superior. Vocês vão me dizer que quem se sente bom não se sente superior a quem é mal. Não vamos ser hipócrita, né? Vamos ser bem realista aqui. Aqui é um papo de adultos, né? Não estou falando para crianças e nem adolescentes, penso eu. Aqui me movimento, como você percebe, puramente no nível de uma observação acessível a todos. Então, aqui ele está num outro nível, tá? Ele não está nesse nível raso de rede social, escranchado, onde quando alguém faz alguma coisa errada, ninguém cai metendo, né? Não é nesse nível que ele está. Nós estamos aqui um pouquinho nível, falo aqui em nível de percepção, tá, gente? Não somos superiores a ninguém, pelo amor de Deus. Nível de percepção. Aí ele continua: o que precede aos nossos sentimentos bons e inocentes? Seguimos um movimento da consciência que exige de nós um pensamento e um comportamento através dos quais adquirimos a segurança para podermos pertencer aos grupos que são importantes para nós. Isto é, em primeiro lugar, a nossa família de origem. Pois é, a gente faz esses movimentos de se sentir bom, né? E inocente, primeiramente para a gente se sentir pertencente a quem? A nossa família de origem. É para isso que a gente faz tudo para ser bonzinho, tudo para ser aceito, para a gente poder pertencer a eles. Esse movimento da consciência tem um bom efeito em nós. Sentimos-nos bem e seguros com ele. Essa boa consciência é um travesseiro suave. Nele podemos dormir tranquilos. E sabe, não importa se a sua família de origem é rica, é pobre, não importa se a sua família de origem são de pessoas criminosas, de pessoas que cometem crimes, né? Hoje em dia tem muita questão do tráfico de drogas. Não importa se a sua família é uma família é, bem vista, bem quista, uma família real britânica, né? Harry, não, Harry foi excluído, né? Se excluiu, sei lá o quê. É o William e a, e a oh, gente, Catarina não, e a Kate, né? O rei Charles. Enfim, não importa o que a sua família de origem é, como ela se comporta, se ela é, entre aspas, boa ou má. A gente quer pertencer a essa família. A sua família não, a nossa família. A gente quer pertencer a essa família e ponto final. É isso que importa para nós, né? Porque aí, quando a gente está ali, a gente pertence àquele núcleo, a gente está de boas. Não importa se, entre aspas, de novo, é bom ou mal, se é certo ou se é errado. O importante é estar ali. O importante é é, é, se sentir pertencente àquele núcleo, né? Aí ele continua, vamos ver em tela. Ao mesmo tempo, esse movimento me obriga a despedir e excluir outros de minha dedicação. Pois se pensasse e sentisse como eles, como eles, e se considerasse bom o que eles consideram bom e certo, colocaria em jogo o pertencimento ao meu grupo. Teria imediatamente uma má consciência e me sentiria culpado. Pois é, então, se eu penso igual, eu pertenço. Se eu ajo igual, eu pertenço. Mas se eu penso e ajo diferente, o que acontece comigo? Eu fico com a consciência pesada, eu me sinto culpado e principalmente com medo de ser excluído. E eu não quero ser excluído, porque pertencer a esse grupo é a coisa mais importante da minha vida. É a razão da minha existência, inclusive. Sacou? Continuando, né, e finalizando esse trecho sobre esse pedaço, essa observação dele sobre culpa e inocência. Vamos ver. Através disso, vivo a experiência como se a culpa e a inocência estivessem em minhas mãos.
como se estivesse em minhas mãos, me senti inocente ou culpado. A minha consciência me esclarece e me confirma a cada momento uma ou outra coisa. Só preciso me orientar por ela e segui-la. Pois é, então aqui nesse trecho, né, nesse subcapítulo, ele fala dessa culpa e dessa inocência. Como isso atua nas nossas vidas, especialmente a inocência, a boa consciência ou a consciência leve. Ela atua de uma maneira muito forte porque nós queremos pertencer. Ponto final. Nós queremos fazer parte. Ponto final. Porque nós temos a falsa ideia, vou repetir o que eu já falei outras vezes, de que se a gente tiver um comportamento diferente, de que se a gente fizer diferente, a gente vai ser excluído dessa família. E ninguém, por mais que você fale mal da sua família, mas você não quer ser excluído dela. Ninguém na sua sã consciência quer isso para si. Ninguém. Ninguém, eu afirmo isso categoricamente. Pode falar da boca para fora, mas aqui dentro não quer isso. Tá? Tem dúvidas sobre isso? Comente, deixa suas dúvidas no comentário, né? Ou, na medida possível, eu vou te respondendo, tá? E aí ele segue esse trecho, ele segue nesse capítulo falando sobre a expiação. Então, o que que é? Aliás, o que que é? Não, vamos lá. A expiação. Vamos ler, depois a gente vai conversar, né? A expiação. Aí ele continua. Quando me sinto culpado, fazer algo para voltar a me. Quando me sinto culpado, preciso, desculpa, fazer algo para voltar a me sentir inocente, né? Isso significa que preciso fazer algo que me devolva a segurança de continuar pertencendo, custe o que custar. Olha que coisa, né? E é bem assim. Preciso me decidir por um lado e rejeitar o outro. E aí é que começa a grande mercadoria. Aqui permaneço senhor de minhas decisões e de meu destino. Também senhor do destino daqueles que rejeito. Sou o artífice de minha felicidade e da desgraça deles. Continuo. Inesperadamente, movimentamo-nos no campo da justiça. A justiça quer restabelecer o bom e castigar o mal. Não é para isso que a justiça serve? Para dizer quem está certo e quem está errado? Para castigar o mal, né? E, como ele disse aqui, restabelecer o bom? Para repará-lo segundo as condições de minha consciência. E, quando não consegue, destruí-lo. E assim estou em sintonia com o Deus de minha consciência, que quer a minha justiça, de forma que em seu nome estou autorizado a impor a minha e a justiça, e a sua justiça, e posso estar seguro de sua recompensa e o direito de pertencer a ele. Aqui me detenho internamente. Pois é, então, para estabelecer essa consciência leve, né, essa inocência, eu tenho que recorrer a quem? A justiça. E a justiça está, teoricamente, está a serviço dos inocentes, né? Ele não está a serviço dos culpados. A justiça serve para dizer o quê? Quem é inocente, quem é culpado, quem fez cagada, quem não fez cagada, né? As palavras, né? Aí ele continua, a expiação como compensação. Aqui, de forma similar ao capítulo sobre a riqueza, existe um movimento da consciência que tem um papel importante, mas em uma direção oposta. Em relação à riqueza, esta conduzia ao sucesso e ao lucro. Aqui leva ao insucesso e à perda. Que aqui, no caso, ele vai falar sobre a expiação, né? Então, quando eu ajo de acordo não com a minha consciência individual, não com os meus preconceitos, não com os meus julgamentos, mas quando eu ajo com equilíbrio,
quando eu dou e recebo e fico fazendo essa troca constante, isso me leva, inevitavelmente, a uma riqueza que me conduz ao sucesso e ao lucro. Porém, quando eu não faço, quando eu não estou no equilíbrio, quando eu não estou me relacionando de forma equilibrada com os meus iguais, diga-se de passagem, porque o equilíbrio é a lei sistêmica só atua nas relações de iguais, né? Ela não atua nas relações desiguais. Entre pais e filhos, antepassados e descendentes, não tem equilíbrio. Lembram disso, né? Se não lembra, está sabendo agora. Na lei, entre os que chegaram primeiro e que chegaram depois, existe apenas ordem, hierarquia. Não, ordem no sentido de mandar, tá? Mas ordem é aquele sentido de ordem de chegada mesmo, de respeito, disso aí. Nas relações de iguais é que sim, é que prevalece somente o equilíbrio, ok? E aí ele vai falar sobre esse movimento da expiação, né, que é um movimento para o menos, que é um movimento bem negativo e que leva, inevitavelmente, ao insucesso e à perda. Então ele continua, né? Vamos ler aqui. Esse movimento da consciência vela sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Isto significa que temos uma boa consciência quando, depois de tomar, também damos, quando depois de tomar, também damos. Ou seja, quando depois que a gente recebe, a gente também dá. De forma que estabelecemos um equilíbrio e uma continuação do dar e do tomar, ou receber, no qual todos ganham por igual. Então, quando a gente está trocando, gente, quando a gente está trabalhando, quando a gente está exercitando a nossa profissão, o nosso trabalho de forma equilibrada, seja prestando um serviço, seja vendendo produto, a gente está em equilíbrio. E o equilíbrio é a base da relação, a relação de iguais, né? Porque esse equilíbrio, essa troca, melhor falando, ela vai, ela enriquece ambos os lados ganham. Então, as relações de iguais, o ideal, o certo é que todos ganhem, não só um ganhe. Não só quem dá, quem dê, ganhe, né? Mas todos ganhem. O mesmo movimento, vou continuar a leitura, o mesmo movimento, só que inverso, existe em relação à justiça e à culpa. Aí vem a porrada do Bert. Nós o conhecemos como penitência e expiação. O que significa aqui penitência e expiação? Expiação significa que faço algo contra mim ou a outros, algo que causa dores e danos. Vou já dar um exemplo disso, alguns exemplos. Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la. E através do dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Olha, isso aqui é muito grave e, infelizmente, muito mais comum do que a gente pode imaginar. Eu vou até repetir esse último parágrafo que eu acabei de ler. Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e me prejudica para pagá-la e, através do dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Então, o que que é a expiação? O que que é expiar? Expiar é, nesse contexto que o Berco está trazendo, é um movimento de fazer algo negativo para mim mesmo ou até para os outros, mas para que eu possa me punir, né? Até bati no microfone aqui. Para que eu possa me punir, me penitenciar por aquilo que eu fiz de errado. Então, ao invés de eu esperar a, a punição ou o julgamento, ou sei lá o que, um ato externo que confirme e que me mostre que eu fiz errado, eu já me lasco todo, eu já me puno todo, eu já me puno todo é hoje, né? Eu já entro e já faço alguns movimentos, muitas vezes inconscientes,
para que eu não possa, para que eu não seja culpado pelos outros, mas por mim mesmo, e eu mesmo já, sabe aquela coisa? Eu sou o juiz e eu sou o carrasco, e eu sou advogado de defesa e de acusação, tudo ao mesmo tempo? Pois é bem por aí. Então, a expiação é um movimento muito negativo, porque muitas vezes a gente faz isso apenas para se sentir pertencente àquele mesmo grupo. Então, por exemplo, vou pegar aquele exemplo da pessoa que já que o Bert está falando aqui sobre sucesso, sobre empresa, sobre profissão, aquela pessoa que vem de uma família pobre, né? Já até usei esse exemplo, acho que na última aula. Então, ela começa a progredir, ela começa, né, ela consegue fazer uma faculdade, coisa que os pais dela, os avós dela não conseguiram fazer, talvez alguns irmãos. Ela faz uma faculdade, vamos supor que ela tenha feito a faculdade de Direito, que foi a faculdade que eu fiz. E aí, mais à frente, termina a faculdade e ela começa a advogar. E aí, como nenhum do familiar dela, nenhum antepassado dela, né, conseguiu fazer isso, ela começa a se sentir culpada inconscientemente. Inconscientemente, tá? Não é um pensamento pensado, não é uma coisa que ela para refletir. Ah, poxa, eles não conseguiram nem fazer o segundo grau, eu consegui fazer a faculdade de Direito, eu não mereço isso. Não, é inconsciente. Aí o que que ela faz? O que que pode acontecer? Ela se forma, tira até a OAB dela, né? Porque para advogar precisa da OAB, mas quando ela começa a trabalhar, ela não começa, ela de duas uma, ou ela não tem clientes, né? Bons clientes, ela não tem bons clientes no sentido da grana, né? Aqueles clientes que têm grana para pagar bons honorários. Ela não consegue atrair ter boas causas, bons casos, né? Boas causas, como a gente fala, para atuar, ou ela pega coisas dificílimas, casos dificílimos, né? Criminais e por aí vai. E aí, o que que ela acontece? Ela entra num movimento de escassez. Ela começa, mesmo tendo uma carteira da OAB, mesmo sendo advogada, diferentemente de todos os que antecederam ela, ela não consegue fazer dinheiro. Então, ela vive devendo, ela vive de aluguel, ela vive no limite, cartão todo tempo estourado, pagando o limite do cartão e por aí vai. Só que inconscientemente, esse é um movimento de expiação, ela sente necessidade de expiar para que ela se puna e para que ela possa, com essa culpa, voltar a pertencer àquela família que foi pobre, né, que é humilde. Olha que loucura, né? Mas o ser humano é bicho doido, né? Eu não sei o que que Deus estava pensando quando ele fez a gente. Brincadeira, né? Mas o ser humano é isso, gente, é essa loucura mesmo. Isso acontece tanto que vocês nem imaginam. Mas isso vale para todas as áreas da vida, tá? Pode ser que também no relacionamento amoroso. Aliás, acontece muitos casos de infidelidade têm a ver justamente com esse movimento aqui, inclusive, de expiação. Tá bom? Vamos concluir aqui essa parte. Referindo-se à minha profissão ou empresa, olha, eu acabei falando e ele já vem falando disso, né? Não tinha lembrado. Referindo-se à minha profissão ou empresa, isso significa que pago uma culpa da consciência com o fracasso ou até mesmo com o fracasso de minha empresa. O que eu acabei de dizer. Só que falei mais, com um caso mais aprofundado, né? Mais explicadinho, digamos assim. Aí ele pergunta, né? Ele termina esse texto, esse subcapítulo, fazendo algumas perguntas, né? Que são o seguinte. E aí, o que eu quero sugerir? Eu vou ler essas perguntas para você e você vai refletir, tá? Você vai refletir. Você pode até anotar, elas vão ficar aí na tela, já já, vão aparecer na tela. Você anota e responda da maneira mais, né? Como poderia salvar a mim e a minha empresa? Ou então, se você não tiver uma empresa, a sua profissão, o seu trabalho. Para isso, a nossa consciência nos ajuda ou nos prejudica? A expiação ajuda a nossa vida ou a prejudica?
prejudica não só a nossa vida, mas também a vida de muitos outros? São perguntas bem, bem simples e bem fáceis, inclusive, de responder, mas perguntem-se. Porque pode ser que tenha uma parte dentro de vocês que diga, não, não, o que eu estou fazendo é certo, não prejudica não, eu só estou me ferrando sozinho. Será mesmo? Será que quando você está no movimento de expiação, será que isso não tem repercussão sistêmica? Tudo que a gente faz tem repercussão sistêmica. Já logo respondendo, né, Guilherme? Enfim, tudo que nós fazemos tem uma repercussão sistêmica. Tudo. Todos os nossos movimentos desembocam em, né? Quando a gente faz um movimento, especialmente não, tanto faz ser um movimento negativo ou positivo, mas todos os movimentos que a gente faz, isso reverbera, né? É como jogar uma pedrinha no lago, né? Se o lago tiver com águas calmas, quando você joga uma pedrinha, o que acontece? Cria aquelas ondas, né? Que vão reverberando. É assim mesmo quando a gente toma decisões, quando a gente faz coisas tanto positivas quanto negativas. Tá bom? Eu acho que hoje a nossa aula vai parar por aqui, porque o próximo subcapítulo, digamos assim, que eu vou estudar, ele é um pouquinho, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, até porque para não ficar muito longa essa aula. Talvez essa aula seja até mais curta do que as outras, mas eu acho que a gente a gente vai parar por aqui. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre a questão da culpa, tá? E do nosso lugar também. O Bert vai falar muito isso sobre o nosso lugar. Beleza? Vai falar muito. Ele traz uma constelação, inclusive, na próxima aula. Enfim, só um pequeno spoiler para vocês ficarem na expectativa. Ele vai falar de uma constelação que ele fez em Hong Kong, né? Ok, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua confiança. Espero que você esteja curtindo esse curso, essas aulas. Elas estão sendo feitas com muito amor, com muito carinho, para que você e eu, para que todos nós possamos cada vez mais expandir a nossa consciência sistêmica e termos uma vida melhor neste planetinha, sobre todos os aspectos. Lembre-se de curtir, de se inscrever, de comentar, de compartilhar e de continuar conosco aqui. Um abraço, tudo de bom e até o nosso próximo momento juntos, nossa próxima aula. Tchau, tchau.